Olá, tudo bem com você? Eu sou Anderson, você está no Caminhando pelo Pai, seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar um pouco a Bíblia e tentar responder uma questão, mas não sou eu que vou responder. Eu vou ler com vocês, interpretar com vocês e vocês respondem. Maria não teve pecado? Maria, mãe de Jesus, nunca pecou? Essa é a pergunta que vamos estudar hoje. Para começar nosso estudo, vamos para Lucas capítulo 1, versículos 26 a 28, onde está escrito: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O que a gente pega dessa palavra? Alegra-te, cheia de graça. Se alegre, cheia da graça. Eu pesquisei o que significa a palavra cheia. E a definição é a seguinte: cheia, transbordamento de um curso fluvial de um lago cujas águas cobrem as regiões vizinhas. Então, uma das definições é transbordamento. Transbordar significa acima da borda. Quando algo passa pelas bordas. Assim como um lago, ele contém as bordas e a água corre dentro dessas bordas. O transbordar é quando a água está acima das bordas e vai para fora. Um copo cheio não só está completo, como ele está transbordando, ou seja, está derramando para fora. Aí a gente se questiona, onde que o pecado habita em nós? Nos espaços vazios, os espaços, nas brechas que deixamos, os pecados que cometemos, nas partes em nós que nós não completamos com a graça de Deus. Nesses espaços vazios é que habita o pecado, porque ou habita pecado ou habita a graça de Deus. Não tem como pecado e graça coabitarem. Se eu estou vivendo no pecado é porque está faltando graça. E se eu estou cheio de graça, não há lugar para o pecado habitar. Então, para me libertar do pecado, eu preciso me abastecer da graça. A graça que é dada gratuitamente por Deus. Se eu tento pôr água no copo cheio, a água derrama. Ou seja, se eu estou cheio de graça, eu estou completo e não cabe mais nada dentro de mim. O anjo diz, ave cheia de graça. Ou seja, Maria estava cheia da graça. Antes mesmo de aceitar, antes mesmo de dizer sim, antes mesmo de o Espírito Santo repousar sobre ela, ela já estava cheia da graça. Repara que isso para Satanás é uma humilhação muito grande, porque ele se negava a servir a humanidade. Ele se negava que o ser humano, sendo fraco, falho, tão pequeno, pudesse ter um papel tão grande na salvação. E por isso ele se rebelou. E quando um próprio anjo, Deus manda, porque os anjos dizem o que Deus pede. O que sai da boca do anjo é a palavra do próprio Deus. O anjo que serve ao Senhor, ele faz e diz o que o Senhor lhe pede. Então é o próprio Deus que está dizendo, ave cheia de graça. Isso é como um soco na cara de Satanás. É uma humilhação para Satanás ver um anjo falando da boca do próprio Deus que uma mulher é cheia de graça. E agora a gente vai falar um pouco sobre igualdade entre homem e mulher. Sobre unidade entre o homem e mulher. E para isso a gente vai ler Gênesis capítulo 2, versículo 22. Onde está escrito: Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Primeiro Deus modela Adão, do barro, como diz a Bíblia. Quando Deus vai fazer a mulher, ele tira uma costela de Adão para modelá-la, para ser semelhança de Adão, para ser parte de Adão. E Deus tira da costela a parte média, a parte central, que está representando igualdade, está representando a semelhança. Não é da cabeça, que representaria a superioridade da mulher, não é dos pés, que representaria a inferioridade da mulher, mas é da parte média do homem, que representa a média, igualdade, equidade. Ou seja, Eva tinha semelhança em Adão
mesmo não sendo totalmente como Adão, porque foi feita, moldada por Deus, mas tinha parte de Adão que era a costela. Essa era a semelhança. Nessa semelhança, ela recebe características de Adão. E dentro dessas características estava a tendência ao pecado. Ou seja, às vezes as pessoas ficam culpando, dizendo que Eva é culpada de ter comido a maçã e dado a Adão e que a culpa é só dela. Mas não é, a culpa é mútua, porque eles foram feitos semelhantes. Adão podia ter dito não para Eva, mas ele não disse. Mesmo não sendo Adão aquele que cedeu à serpente, ele cede à sua semelhante. E da mesma forma que Eva foi moldada na costela de Adão, assim também Maria foi moldada na costela de Cristo. Maria foi escolhida. Maria ela foi retirada. Maria ela foi formada especialmente por Deus como Eva, retirada da parte média de Cristo. Repleta da graça, ela nasceu cheia de graça. Ela sempre foi cheia de graça. E onde está transbordante de graça, onde está cheio, cabe pecado? Maria ela veio ao mundo com unidade já em Cristo, assim como Eva tem sua unidade em Adão. Porque se Cristo é o novo Adão, que é considerado por Paulo, Maria é a nova Eva. E se o novo Adão ele é justo sem pecado, a nova Eva é semelhante ao novo Adão. E se a primeira Eva caiu na conversa da serpente e recebeu do fruto proibido, assim a nova Eva aceitou a conversa do anjo do Senhor e recebeu do fruto do Espírito Santo. Por o sim de uma entra o pecado, pelo sim de outra entra a graça de Deus. E aí você pode ter a impressão que eu estou colocando a mulher acima do homem. Na verdade não, estou colocando a mulher na parte média, equidade, igualdade. Então pensa agora comigo. Deus ele gera participação do reino. Todo o céu ele é participativo. Deus não faz as coisas sozinho, por quê? Porque ele escolheu isso. Porque ele não queria mais ficar sozinho, por isso que ele criou todos nós. Porque no princípio era o verbo. E a partir do verbo todas as coisas foram criadas. Aí pensa comigo. A primeira Eva, ela disse sim, comeu do fruto, deu para o seu Adão, ele comeu do fruto. E só aí é que o pecado foi consumado, quando as duas partes aceitaram do mesmo ato. Da mesma forma, o sim de Maria é o início da redenção. Mas quando o novo Adão, que é o Cristo, morre na cruz por nossos pecados e diz está consumado, é aí que se consuma o perdão da humanidade. É aí que se completa que por um só homem entrou o pecado e por um só homem fomos justificados. É através dessa participação que Deus escolheu para nós essa comunidade, essa união entre irmãos, essa participação entre irmãos, essa missão participativa, essa missão que mostra que todos somos importantes no reino de Deus e que todos temos uma função e que Deus estipulou a uns umas a outras, e tudo isso gera um corpo, que é onde todos nós nos reunimos espiritualmente. E ele coloca essa participação em Maria para quebrar a vitória de Satanás, que havia feito com que a Eva fosse participativa do pecado. Então Maria vem como nova Eva, nega o pecado e assume a graça, assume o fruto do Espírito Santo, assume o fruto da árvore da vida, que é Cristo, aquele que veio para nos dar a vida eterna, aquele que veio para nos justificar, para nos salvar, para dar o perdão de todos os nossos pecados. Essa é a mensagem de hoje e caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.